Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre financiamento de campanha. Existem algumas formas de financiamento de campanha e eu vou trazer todas elas para vocês aqui e explicar de onde vem esse dinheiro, quem pode doar, o que pode fazer com o dinheiro que vem de um financiamento de campanha e espero que vocês vão até o final desse vídeo para saber um pouco mais sobre esse assunto. Primeiramente, a gente vai falar sobre o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o famoso FEFEC, as pessoas o chamam de fundão também, muito criticado pela sociedade, mas eu vou trazer para vocês uma contextualização do motivo da existência desse FEFEC, da criação desse FEFEC. Lá em 2017, nós tivemos a proibição da doação de pessoas jurídicas para as campanhas políticas. Quem é um pouco mais experiente ou acompanha a política há mais tempo deve se lembrar que, em um tempo não tão remoto, nós tínhamos a possibilidade de que empresas jurídicas fizessem financiamentos de campanha, doassem dinheiros para os candidatos. E isso era algo muito normal, tanto que uma empresa poderia doar para um candidato de um partido, para um candidato de outro partido, e elas faziam doação em relação a isso. Só que desde 2017 isso não é mais permitido. Nós tivemos uma decisão judicial que proibiu a doação de pessoas jurídicas para as campanhas políticas. Então, hoje em dia, você que tem uma empresa ou você que é candidato, pré-candidato, não pode receber e você que tem empresa não pode doar dinheiro para campanhas políticas. Então, com essa proibição de que não podia mais pessoas jurídicas fazerem doações para as campanhas políticas, os partidos e os candidatos eles não teriam de onde tirar esses valores, porque a gente sabe que diversos candidatos não têm condições financeiras de arcar com uma campanha política. Então, ele precisa da ajuda de uma outra pessoa para conseguir lançar a sua candidatura. E outra coisa, hoje em dia as campanhas políticas, não só no Brasil, mas em diversos países do mundo, são muito caras. É preciso dinheiro para fazer campanha política. E a gente sabe que nem todo mundo tem essa condição. Então, por isso, quando se proibiu a doação de pessoas jurídicas, o Congresso Nacional votou e aprovou uma legislação que permitiu a criação de um Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o FEFEC, como vocês conhecem hoje, ou o Fundão. Então, a partir da criação desse fundo, as pessoas passaram a receber dinheiro público para as suas campanhas políticas. E vocês me perguntam, de onde é que vem esse dinheiro que forma o FEFEC? O dinheiro que forma esse Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele é destinado pelo Tesouro Nacional a partir de um orçamento federal. E esse valor, ele é distribuído para os partidos políticos a depender da sua representação na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Então, os partidos políticos que têm uma representação recebem um valor a depender da quantidade de votos ou da quantidade de eleitos que tiveram nas eleições anteriores. Então, a legislação ela traz aqui uma porcentagem que eu trago para vocês. 2% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ele vai ser repartido entre todos os partidos, independente se tem representante no Congresso Nacional, na Câmara ou no Senado, desde que ele esteja registrado no TSE, ele vai ter uma fatia desses 2% do valor destinado ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E 35% desse valor destinado ao FEFEC vai ser encaminhado para os partidos que tiverem pelo menos um representante na Câmara Federal. Desse valor também, mais 48% também será destinado aos outros partidos que também tenham uma proporção de deputados eleitos na Câmara Federal e 15% será dividido entre os partidos políticos que tenham representação no Senado Federal. Então, essa é a forma de repartir o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, por isso que vocês veem nas notícias a destinação de quanto que o partido tal ficará de FEFEC, quanto que o partido A ou B vai receber em relação à quantidade de fundo especial de financiamento de campanha para aquela eleição. Então, soma-se esses votos, faz-se uma análise dessas porcentagens previstas na lei para considerar como é que será destinado esse valor. Então, quando esses candidatos ou partidos políticos recebem esse dinheiro de FEFEC, obrigatoriamente terão que fazer prestação de contas. Os candidatos terão que prestar contas de como foi usado esse dinheiro do FEFEC nas suas campanhas e os partidos políticos também deverão prestar contas de como que esse valor foi encaminhado para cada candidato. Porque o que acontece? Como se trata de dinheiro público, a gente tem algumas restrições de como esse dinheiro pode ser gasto nas campanhas eleitorais,
o que pode, o que não pode ser pago. Inclusive, uma dúvida muito frequente é se o valor de honorários advocatícios e de contabilidade para a campanha pode ser pago com dinheiro público. Pode ser pago com dinheiro público, pode ser pago com FEFEC e, se for pago com dinheiro público, isso precisa entrar na prestação de contas e demonstrar que esse valor foi pago com FEFEC. Então, precisa ter uma transparência em toda a prestação de contas, demonstrando como que o valor foi gasto, com quem esse valor foi gasto, porque a Justiça Eleitoral precisa apurar toda essa documentação para provar que não houve irregularidades nas campanhas eleitorais, principalmente quando se há o uso de dinheiro público. Nós temos também uma outra forma de financiamento de campanhas eleitorais, que é o financiamento por pessoa física. Qualquer cidadão, pessoa física, pode fazer uma doação para as campanhas políticas. E como se dá isso? A regra é que as pessoas que querem fazer uma doação para um candidato, ela precisa seguir o que a lei determina. E a lei determina que essa pessoa não pode doar mais do que 10% do que o seu imposto de renda declarado no ano anterior da eleição. Bem confuso, né? Pois bem, suponhamos que eu, Sueli, ganhei o valor de R$100 mil e declarei para a Receita Federal no ano de 2023, que é o ano anterior às eleições. E eu quero fazer uma doação para um candidato nas eleições de 2024. A minha doação tem que ser baseada no que eu declarei para a Receita Federal no ano anterior. Então, se eu declarei o valor de R$100 mil que eu arrecadei no ano de 2023, eu só posso doar em 2024 R$10 mil. Mas e se eu não declaro imposto de renda? Porque algumas pessoas estão naquela faixa de isenção. Ela também só pode doar até 10% do limite da isenção. Uma outra coisa muito interessante é todas as pessoas que forem doar, pessoas físicas, elas têm que aparecer nessa doação, o seu CPF tem que ser gerado um recibo eleitoral. Então, pessoas jurídicas não podem fazer doações para candidaturas, pessoas físicas podem, só que essas doações elas têm que ser identificadas. Caso haja a doação de alguma pessoa que não consiga fazer essa identificação, o valor vai ser destinado à União. Se houver alguma irregularidade nessa doação, o valor deve ser devolvido, ou, se não conseguir devolver, esse valor deve ser destinado para a União. Então, a intenção da prestação de contas aqui é verificar se houve alguma irregularidade também nas doações de pessoas físicas. Uma outra forma também que os candidatos ou os partidos políticos têm acesso a valores para fazer campanhas políticas é o fundo partidário. Então, os partidos políticos, se receber um valor significativo e tiver uma possibilidade de repassar esse dinheiro para usar em alguma coisa na campanha eleitoral, há essa possibilidade também, e aí, novamente, tanto o candidato vai ter que fazer a prestação de contas desse valor recebido, como também o partido deve prestar contas de como esse valor foi gasto. Uma outra forma de ter dinheiro para campanhas políticas é o dinheiro, o recurso próprio do candidato. E aqui também há algo muito importante. O candidato, mesmo que ele tenha uma condição financeira muito grande, que ele seja uma pessoa abastada de bens e valores, ele não pode simplesmente chegar e arcar com toda a sua campanha política. Nesse caso, a lei também determina que haja um limite, que tem um limite de 10% do limite de gastos. Então, suponhamos que um candidato a prefeito de uma cidade X, ele tenha como limite, como teto de gastos, o valor de R$100 mil. Ele só pode gastar R$100 mil. E ele recebe dinheiro de FEFEC, ele recebe dinheiro de fundo partidário, ele recebe dinheiro de doações de pessoas físicas, e mesmo assim não foi suficiente. Ele só pode pegar de dinheiro próprio, colocar na sua campanha dinheiro próprio do seu bolso, do seu patrimônio, 10% do limite de gastos. Então, nesse nosso exemplo hipotético, um candidato que tem como teto de gastos o valor de R$100 mil, ele só pode colocar na sua campanha o valor de R$10 mil. Caso haja alguma irregularidade em relação a isso, a equipe de contadoria e o advogado ou advogada da campanha muito provavelmente irá destinar esse valor, gerar um boleto e destinar para a União, para que demonstre para a Justiça Eleitoral que não houve irregularidade, que ele não cometeu um abuso de poder político, um abuso de poder econômico. Então, a intenção da legislação nesse sentido é fazer com que um candidato que tenha muita condição financeira, ele não desproporcione a eleição em relação aos valores que ele próprio possui para ganhar uma eleição. Recapitulando, nós temos aqui
o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nós temos também o fundo partidário, a gente tem as doações de pessoas físicas e também temos a possibilidade de criação de vaquinha eleitoral, vaquinha digital para arrecadação, que também se encaixa aí no financiamento de pessoas físicas, pessoas que podem doar para essa vaquinha eleitoral. Então, lembrando que todo o valor que o candidato receber de doação, de transferência de fundo especial de financiamento de campanha ou de fundo partidário, deve entrar na prestação de contas de uma forma muito clara e muito específica de onde veio esse valor, onde esse valor foi gasto, para que a Justiça Eleitoral consiga analisar se houve uma regularidade tanto na arrecadação como no gasto desse valor recebido pelo candidato. Então, esse era o nosso assunto de hoje sobre financiamento de campanhas políticas, valores para arrecadação e para gastos em campanhas políticas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em respondê-los. Se você ainda não segue nosso canal, siga. Nós temos conteúdo toda semana sobre direito eleitoral e sobre eleições. E curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Espero vocês na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.